Olá, o programa Diário de Oração chega até você, até a sua casa com uma reflexão bíblica e hoje, de uma maneira especial também, como todos os dias, claro, a gente fala sobre o Evangelho de Mateus. E nessa citação do Evangelho de Mateus de hoje, nós temos uma clássica passagem que Jesus diz assim: todo aquele que quer segui-lo, todo aquele que me quer seguir, deve renunciar à sua cruz, a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Por que é que eu escolhi isso? Nós já temos uma reflexão muito bonita, e se você procurar em qualquer site que fale dessa passagem, você vai encontrar aquela explicação clássica e muito bonita, por sinal, de que nós temos que assumir a nossa cruz do cotidiano e etc, etc, para seguir a Jesus Cristo. A gente compreende isso, claro. Mas de uma maneira especial eu gostaria de lembrar, dentro dessa citação, quando Jesus coloca assim: renuncie a si mesmo. Eu preciso buscar essa renúncia pessoal. Aí a gente vai ter que compreender algumas coisas, eu digo, bem diferentes das que normalmente nós compreendemos. Por que isso? Renunciar a si mesmo, nós podemos colocar aqui várias reflexões sobre isso, trazer como várias ideias que nós temos sobre isso. Porém, uma das coisas quais são as coisas negativas e quais são as coisas que na verdade não te ajudam, não nos ajudam a compreender a presença de Deus e que de fato nos atrapalha no próprio processo de evangelização. Quais são essas coisas? Então assim, a renúncia ela pode também estar vinculada a isso. Quais são as coisas pessoais que precisam ser tiradas para que o seguimento a Jesus aconteça plenamente e na integridade dos nossos dias? Quais são essas coisas? A partir disso, a gente começa a viver um tempo diferente. Por isso, o renunciar a si mesmo tem de fato essa compreensão. Olha, eu tenho que perceber de fato quais são as coisas que eu preciso deixar, de não acúmulo, para ter uma liberdade total para seguir a Jesus Cristo, sem dúvida. Mas de maneira especial, pensar nas renúncias das coisas negativas que nós temos. Até mesmo da falta de desânimo diante da palavra de Deus, da falta de falta de ânimo diante da vida, falta de ânimo diante da palavra de Deus, diante das coisas que estão ao nosso redor, aqueles pecados, aquelas situações que às vezes nos até maltratam, porque a gente começa numa situação de culpabilidade dizendo assim: por que é que eu fiz isso? Por que é que eu fiz aquilo? Por que é que eu tive a capacidade de pensar dessa maneira e assim por diante? Por isso essa questão da renúncia, uma renúncia pessoal, renunciar a si mesmo, aquilo que de fato me atrapalha para viver melhor a palavra de Deus. E ter essa liberdade de fato do seguimento. Você acha que Jesus compreendeu de fato aquilo que ele tinha que fazer, curar, almoçar com as pessoas que eram estar com os leprosos, estar na casa dos fariseus, conviver com essas pessoas? Por quê? Porque ele tinha uma liberdade completamente interior. Se não fosse essa liberdade pessoal, Jesus não faria isso, não compreenderia isso. E é isso que a gente tem que buscar. Se eu vivo plenamente a minha liberdade, de fato eu posso viver o seguimento. E essa liberdade se dá através dessa renúncia pessoal de todas essas coisas que me atrapalham nesse segmento. Quais são as coisas que a gente vai acumulando? Isso é muito importante a gente perceber. O que é que eu tenho acumulado? O que é que eu tenho percebido em mim nessa situação? Quais são as coisas que eu percebo que eu posso deixar de lado, elas não vão fazer falta alguma? Que coisas são essas? E a partir disso, obviamente, a gente vai viver plenamente esse encontro com Jesus Cristo. Esse encontro que eu digo na evangelização, ser a pessoa dele na vida da outra pessoa. Agora, a gente só consegue fazer isso se de fato existe essa renúncia pessoal. E por isso que eu quis trabalhar esse trecho ou essa citação, porque às vezes nós nos perdemos nessa concepção de que eu tenho que renunciar só a essas coisas teóricas, não é? E não é bem assim. A gente, quando pensa nisso, a gente perde muita coisa diante de Deus. E nesse sentido, a gente perde a oportunidade de viver plenamente a evangelização com as outras pessoas. Então, por isso vale a pena você pensar nisso, eu também, que a gente pense juntos nessa situação. Quais são as coisas que precisam de fato viver esse processo de renúncia? Quais são? E a partir disso, é automático, digamos, você renuncia a essas coisas, se torna uma pessoa livre diante do próprio Cristo e, claro, a sua cruz, ou seja, aquilo que você não vai te incomodar mais.
porque você vai sair desse próprio, às vezes, dessa própria discriminação que a gente tem contra a gente mesmo, um próprio preconceito de que a gente é capaz de fazer aquilo, aquilo outro, ou evangelizar, ou ser também evangelizado e assim por diante. Então pense bastante nisso. A renúncia é possível desde o momento em que a gente acredite nela e vive, obviamente, para que ela seja o elemento central da nossa vida. Sem isso, não tem como a gente fazer diferente. E, aliás, sem isso não tem como viver plenamente a palavra de Deus. Pense nisso. Renunciar a si mesmo, deixar de lado aquelas coisas que não nos ajudem em absolutamente nada e que são negativas, de fato, para o projeto de evangelização. Sem isso, vai ser muito difícil a gente ser evangelizador e assumir plenamente aquilo que Deus pede de mim e de todas as pessoas. Muito bem, vamos ficar com a nossa oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade aos seminaristas e também aos nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança àqueles que querem seguir a sua voz. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral a serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Essa oração é uma oração criada, inspirada pelo nosso Santo Padre João Paulo II, e que percebia na nossa igreja uma necessidade de motivar e dar esperança àqueles que eram seguidores do Evangelho. Não só os padres religiosos e religiosas, mas de maneira muito especial a todos os jovens. Por isso hoje a nossa bênção é especial a todos aqueles que são os evangelizadores porque acreditam na misericórdia e no amor de Deus. Por isso todos eles recebem de maneira muito especial a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.